O indicador pouco falado, mas muito eficiente. Money Flow Index, ou MFI. Sou o Lucas Américo e no vídeo de hoje eu vou te mostrar o MFI, o irmão mais velho e superior do IFR. Money Flow Index, ou índice de fluxo de dinheiro. Ele mostra o fluxo do dinheiro. Olha só. Criado por Larry Williams em meados dos anos 80, ele desenvolveu o MFI para operar commodities. Mas esse maravilhoso indicador pode ser utilizado em qualquer ativo. O que ele é? O que é o MFI? Ele é o irmão do IFR, como se fosse o irmão mais velho, o irmão experiente, sabe? Muito parecido com o cálculo do IFR, o MFI ele é o volume empregado de dinheiro para deslocar o ativo, movimento feito em relação ao dinheiro utilizado, dentro do período escolhido do MFI e do time frame do gráfico relacionado. Como assim, Lucas? Igual o IFR, quando você seleciona ele como indicador, você escolhe os períodos. 1, 2, 9, 10, 15, enfim. Padrão IFR 14, Money Flow padrão também 14. Período do MFI, padrão 14, ok? O MFI tem uma base de cálculo muito doida para explicar ele. Mas o importante, e no final, se resume a muita atenção aqui, ó. Quanto se utilizou de volume financeiro para deslocar o ativo na relação do período do indicador, ou seja, padrão 14, e o período do gráfico, ou seja, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 15 minutos, meia hora, 1 hora, 1 dia e por aí vai. Beleza? Claro? Entendido? Simplifiquei a sua vida sem você saber que ela iria complicar, porque, cara, o cálculo do MFI é coisa de doido, mas é exatamente isso que eu acabei de te explicar, tá bom? Só para você ter uma ideia, dentro do calculador do Money Flow, ele tem uma média entre abertura do candle, máxima daquele candle, mínima do candle e fechamento do candle. Ele faz um cálculo muito louco, considerando a média desse preço dos últimos 14 candles do gráfico de 5 minutos, por exemplo, e o volume de financeiro para dar aquele movimento. É muito doido o cálculo, mas é exatamente isso que eu te falei. O que difere o Money Flow do IFR, que é muito mais popularmente conhecido do que o MFI? O MFI, para mim, ele é muito mais valioso porque ele emprega o volume financeiro, quanto de dinheiro ele gasta. Eu vou te mostrar no gráfico daqui a pouquinho a diferença de um e outro. Mas a grande diferença é que o MFI considera o volume financeiro e o IFR não, ok? Por que você acha isso melhor, Lucas? Porque, cara, volume quer dizer quanto que a galera tirou de dinheiro do bolso e colocou lá. Entende? Exemplo, para mim, um candle do mesmo tamanho que o outro, igualzinho, porém o volume é muito maior, para mim é um movimento totalmente diferente. Por mais que os dois candles tenham a mesma máxima, a mesma mínima, a mesma abertura e o mesmo fechamento, um exemplo, eu considero um movimento totalmente diferente quando tem variação de volume. Então, para mim, o volume é o que diz se está certo, se está errado, se é ou se não é. Então, por isso que eu gosto muito do MFI, mas eu também gosto muito do IFR ou RSI, como é conhecido mundialmente. Lucas, e como eu utilizo na prática o MFI, Money Flow Index? De duas formas, galera. Padrãozinho, tá? Divergência de movimento entre o gráfico e o indicador. Já vou te mostrar na prática isso. E a segunda forma é sobrecompra, sobrevenda. Se você sabe o que é isso, vale a pena revisar. Se você não sabe, fica tranquilo que eu vou te explicar agora. O que é a divergência de movimento? Vou chamar de DM, tá? Vou copiar aqui e vou colar para você entender. Renovação de fundo ou topo no gráfico e a não renovação de topo ou fundo no indicador.
um exemplo, vou desenhar aqui para vocês. O gráfico fez este movimento e o indicador fez este movimento aqui. Então, o que o gráfico fez? Renovou o topo, ok? O que o indicador fez? Não renovou. Então, neste modo, é uma divergência, ok? Sobrecompra e sobrevenda. O que é isso, Lucas? O MFI oscila entre 0 e 100 tradicionalmente. O MFI é considerado sobrecomprado quando acima de 90 e sobrevendido quando abaixo de 10. Jeito erradíssimo de avaliar isso. Vou te mostrar daqui a pouco o jeito certo. Por que o jeito errado, Lucas? Não sei se você viu o vídeo do EFR, mas aqui embaixo eu vou deixar o link para você assistir, mas eu também vou te falar. Olha só, no gráfico de 5 minutos, o MFI ele vai ter uma oscilação entre X e X. Já no gráfico de 1 hora, a oscilação é totalmente diferente do gráfico de 5 minutos. Então não quer dizer que no gráfico de 5 minutos, quando ele está no 90, está sobrecomprado, e quando está no 10, está sobrevendido. E no gráfico de 60, vice-versa. Por quê? Às vezes, no gráfico de 60, ele está lá no 50. Mas no gráfico de 5 minutos, ele está no 90. Então no gráfico de 60, ele não está me falando que é para eu vender. Mas no gráfico de 5, ele está falando que é para eu vender. Entende como não dá para engessar? Ah, não. Acima de 90 eu vendo, abaixo de 10 eu compro. Não, esquece isso. Eu vou te mostrar aqui na prática o jeito certo de você avaliar quando está sobrecomprado ou está sobrevendido. É só pensar assim: Lucas, o que é sobrevendido? Puta, já vendeu demais. Já vendeu muito. Caiu o preço. O que eu tenho que fazer? Comprar. Você vai olhar no gráfico para entender, ou no indicador. Sobrecomprado. Nossa, já tem muita compra. Vou vender, tá caro. Isso. Então é sempre ao contrário. Sobrecomprado eu vendo, sobrevendido eu compro. Beleza? Agora vamos ver na prática como funciona essas duas formas de utilizar o MFI, Money Flow Index. Bora pro gráfico. Aqui está o Profit. Para colocar o indicador, clique com o botão direito no gráfico, inserir indicador, você vai escrever Money. Quando você escrever Money, olha o que vai aparecer aqui. Money Flow não é esse. Chaikin Money Flow, nem sei se fala assim, mas também não é esse, cara. É esse aqui, ó, Money Flow Index. Tem que ter o index no final. Clica nele e clica em inserir. Como eu já inseri ele aqui, ele inseriu mais um, tá bom? Olha só, as minhas marcações já estão do jeitinho certo aqui. Então o que você vai fazer quando você não tem as marcações? Você vai maximizar o indicador, ele vai ficar assim. E você vai segurar o Ctrl e fazer a barrinha de rolagem do mouse. E aí, ó, ele vai ficar assim, ó, doidão. Visualmente, você vai marcar os seus suportes e resistências. E aí será a sua região de sobrecompra e sobrevenda, tá bom? Então você vai visualmente olhar e vai pegar a linha maior aqui, ó. Ah, essa linha aqui poderia estar até aqui, ó, no 8. Um pouquinho mais baixo aqui, pronto. Aqui, 89. Essa outra linha, aqui tá bom, dá até um pouquinho mais pra cima, ó. Aqui, no 78. Linha de baixo agora. Essa aqui tá boa aí onde tá, essa aqui dá pra ficar um pouquinho mais aqui, ó. Olha só, a gente tá olhando junho, julho, agosto, setembro, outubro. São mais ou menos 5 meses, né? Mais ou menos não, são exatamente 5 meses. Dentro de 5 meses, num gráfico de 5 minutos, que tem 108 candles de 5 minutos em um dia, tá? São 20 dias entre segunda e sexta, mais ou menos, tira feriado, blá, 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 dá 20 dias operáveis, certo? 20 vezes 100 são 2.000 gráficos, 2.000 candles de 5 minutos dentro de um mês. Então nós estamos vendo 5 meses, 2 e 5, 10, de 10.000 candles. Olha quantas vezes ele passou do 90. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De 2.000 vezes, 7 vezes ele passou acima do 90. Opa! Entendeu? Só que olha só, várias vezes, imagine se em 2.000 oportunidades, eu só tivesse oportunidade de venda em 7 vezes. O que eu faço? Eu monto a minha região de sobrevenda. Está muito vendido,
Desculpa, sobrecompra, tá muito comprado, eu quero vender. Então, a minha primeira linha contínua é o máximo. Puta, até onde ele vai? Aqui, ó. Máximo para mim é aqui. Difícil ele passar daqui. Aonde ele começa a voltar? Aí eu coloco um outro topinho, ó. Poderei colocar aqui. Tá vendo? Tem vários topinhos aqui, aqui. Poderei colocar aqui, ó. Onde pega mais topos aqui, aqui, ó. Aqui. Tocou aqui, tocou aqui, tocou aqui, tocou aqui, tá? Embaixo a mesma coisa. Ah, tá. E a primeira linha é a pontilhada, porque eu sei que ele entrou dentro da minha região. Então, dentro da minha região. Embaixo a mesma coisa. Eu olho aqui no visual. Porra, quanto que ele... Pô, ah, cara, essa linha tá perfeita. Dá até pra colocar um pouquinho mais pra baixo aqui, ó. Mas eu perco essas duas aqui, ó. É, deixei mesmo. E essa aqui também. Tá top aí onde ela tá. Tá? O que você faz? O que eu faço? Linha pontilhada é a primeira linha. Linha contínua é a linha máxima. Pronto, montei as minhas regiões de suporte e resistência. As minhas regiões quando está sobrecomprado. As minhas regiões quando está sobrevendido. Quando está sobrecomprado, o que eu faço? Vendo. Quando está sobrevendido, já vendeu demais, o que eu faço? Compro. Tá bom? Você só olhar onde vai estar no gráfico, no indicador e fazer o movimento reverso. Prontinho. Agora, vou te mostrar aqui na prática, num gráfico de 5 minutos, num Money Flow Index de 14 períodos. Olha o período dele aqui, ó, parâmetros, 14 períodos. Primeiro, nós vamos achar aqui sobrevendas e sobrecompras, tá? O que é sobrevenda e sobrecompra? Toda vez que o meu indicador estiver aqui, ó, dentro da minha região ou acima dela, se estiver acima dela, melhor ainda, né? Olha esse aqui, acima dela, depois que aconteceu, despencou. Toda vez que ele estiver acima dela, olha aqui, bateu lá acima, que ele fez 600 pontos. Ó, aqui ó, lá em cima, o que ele fez? 2.000 pontos. Ó, aqui quase entrou na região, depois que ele fez? 2.000 pontos. Então entrou na minha região que eu marquei, não é acima do 90, não é acima do 10. Eu escolhi baseado no visual, que eu ampliei o gráfico e defini dentro do meu time frame que eu opero. Se eu opero 5 minutos, eu faço isso no 5. Se eu opero 1 minuto, eu vou lá no 1 minuto, amplio e vejo a região do 1 minuto, aonde que são as máximas e mínimas que o preço sempre trabalha no período de 14 do Money Flow Index dentro do gráfico de 1 minuto. Beleza? Só de você fazer isso, velho, já vai melhorar a sua vida 10 vezes. Confia em mim. Show! Lucas, toda vez que eu entro nessa região de cima, eu vendo. Entra na região de baixo, eu compro. Tá bom? Entrou na região de baixo, eu compro. Tudo bem que teve um dia pro outro aqui, né? Abriu com gap, mas olha o tamanho do gap. Feito. Show! Agora, galera, o mais importante disso. Isso aqui é fácil, pô. Entrou na minha região, tá sobrecomprado, eu tenho que começar a vender, não quero mais comprar. Está sobrecomprado, já tem muita compra. Eu quero vender, não vou mais comprar. Se está sobrevendido, tá lá embaixo o indicador. Eu não vou mais vender quando ele tá lá embaixo, eu vou comprar, entendeu? Então, beleza. Isso é uma das formas de utilizar o indicador ao seu favor. A outra forma é divergência. O que é divergência? Lembra que eu acabei de explicar? Tá aqui, ó. Renovação de fundo ou topo no gráfico e não renovação no indicador. O que é isso, Lucas? Vamos ver na prática aqui. Olha só. Vamos pegar uma divergência. Olha essa aqui, o tamanho desta divergência. Preço, gráfico, renovou o topo. Qual era o topo anterior? Esse. Ele foi lá e furou o topo. Tá bom? O que o indicador fez? Topo. Depois, na hora de marcar o preço, topo menor. O que eu faço neste momento? Vendo. 1.800 pontos no índice. Se você opera índice, sabe que isso é muita coisa. Olha uma comprinha aqui no mesmo dia. Ah, mas aqui não foi divergência. Retiro. Mas eu vou explicar para vocês essa compra aqui. Outra divergência. Olha essa doideira aqui, ó. Preço para cima, renovando o topo. E olha o indicador lá embaixo, velho. Nesse movimento aqui, né? No mesmo movimento, ó, lá embaixo, ó. Ele marca aqui, ó, para você. Tá? E olha só. O tamanho dessa divergência mais short aqui. Que pega este aqui, ó. Pega
vou colocar na linha aqui, ó. Esse com esse, dessa shortzinha aqui, ó, tá vendo? Ó lá embaixo, ó. Ele pontilha ali. Olha o tamanho da divergência. Vendi aqui, andou um pouquinho, 300 pontos, voltou e me tirou. Renovou o topo, mas não renovou no indicador. Vendi de novo. Quase 300 pontinhos, voltou e me tirou. Vendi de novo. Voltou e me tirou, não tem problema, vendi de novo. Não, 1.800 pontos. Então, divergência é muito fácil de achar. Você vai ver uma renovação de topo ou renovação de fundo. É só olhar tendencinhas, né? Topos mais altos, fundos mais ascendentes. Ó, renovou ali, renovou, não tem divergência. Renovou no fundo, renovou no fundo. Teve uma prova de divergência aqui nesse miolinho aqui, ó, nessa zona, mas não tem problema. Ó, lá embaixo, indicador estourado para cima e aqui estourado para baixo. Ele me deu na cara esse movimento aqui, ó, de 1.200 pontos. Olha o tamanho dessa divergência, pessoal. Olha só. Flagra aqui comigo. Olha o movimento no gráfico. Olha o movimento no indicador, velho. Na hora que ele fechou esse candle aqui, ó, ele tava lá em cima, cara. Lá em cima. Esse movimento de queda aqui foi um movimento falso. Olha o tamanho da subida, 1.200 pontos. Sacou? Divergência é um modo de você utilizar o MFI nas suas operações. Ah, Lucas, quer dizer que deu divergência no gráfico, eu compro e vendo? Não. Eu faço isso? Faço. Atrelado a várias outras informações que me auxiliam. Lucas, se você tivesse só o Money Flow na tela, você faria isso? Divergência, compra e venda? Não, com certeza não. Existe uma análise de fatores que você tem que considerar para você utilizar dessa forma que eu estou te explicando. Então, utilize dentro do seu operacional. Tem o seu operacional aí, põe o MFI lá na telinha, que você vai ver que vai te ajudar assim, ó, muito, cara. Quando eu aprendi a ler o MFI, e eu vou te dar uma dica de como usar ele junto com o IFR, sinceramente, velho, começou a mudar o meu jogo e eu comecei a ter muito mais time de entrada, assertividade nas entradas do que sem utilizar ele, tá bom? O MFI é o segredo do negócio para otimizar o seu timing de entrada, tá bom? Então até aqui você aprendeu a montar aqui suas resistências, o seu suporte embaixo, suas resistências em cima, que vão te dar o que? As suas regiões. Aqui está sobrecomprado, eu vou vender. Embaixo está sobrevendido, já tem muita venda. O que eu quero fazer? O preço está barato, quero comprar. Então está dentro das minhas linhas, eu quero tomar uma posição. Está dentro das minhas linhas, eu quero tomar uma posição. Lucas, quer dizer que não chegou nelas, eu não faço nada? Aí é contigo, eu faço. Mas eu já tenho uma experiência de olhar e entender o indicador. O que eu te indico? Coloque na tela, abre o simulador e começa a testar. Aonde o seu operacional daria um ponto de entrada? Coloca o indicador e vê como ele pode te auxiliar. Mas o indicador aqui nesse meu ponto de entrada não estava onde ele deveria estar. Opa, ponto de atenção. Eu tomei stop. Opa, ponto de atenção. Olha essa aqui. Está perfeita a entrada do indicador, está dando certinho. Show. Então toda vez que fizer este padrão aqui da minha entrada mais o indicador, é onde eu entro, que atiro certo. Tá bom? Olha só. Vamos ver divergência de movimento, que eu quero mostrar para vocês no detalhe a diferença do IFR para o Money Flow. Eu quero deixar o IFR embaixo, desculpa, o IFR em cima, 14 períodos, não pode esquecer que o IFR padrão é 14, o Profit vem errado, 9, padrão internacional dele é 14. E o Money Flow eu gosto de deixar ele verde, porque a cor do dinheiro é verde, a cor do dólar é verde. Olha só, eu vou pegar uma divergência de movimento entre o Money Flow e o IFR, tá bom? Espera aí que eu tenho que caçar uma aqui, cara. Ó, essa aqui deu uma boa, velho. Sabe por quê? Ó, pra vocês entenderem. Olha o tamanho desse gap louco aqui, ó, maluco. 3.500 pontos. Se você entende de leilão, não importa, tá? Mas dentro do leilão não tem negociação. É intenção, tá? Então se não teve negociação, o que meu indicador de dinheiro, indicador que avalia o quanto de dinheiro entrou, o que ele fez? Nada, velho. Por quê? Não teve negociação aqui,
Mas o que o IFR fez? Abriu lá em cima estourado. Por quê? O IFR ele considera só o preço. O preço estava aqui e foi para lá. O Money Flow não, ele considera uma série de fatores, mas o volume financeiro utilizado para aquele deslocamento. Qual foi o volume financeiro utilizado aqui no leilão? Nenhum. Então o Money Flow abriu praticamente no mesmo lugar. Entende uma diferença entre o Money Flow e o IFR? Eu quero achar uma operação aqui, depois no vídeo eu corto se eu não demorar para achar. Mas uma divergência entre os dois. Aqui ó, olha só esse movimento. Gráfico para cima, IFR para cima. Olha o Money Flow. Money Flow para baixo. Money Flow para baixo. Ok? O que acontece que o IFR foi para cima, Money Flow para baixo? Muita atenção neste movimento aqui. Olha só. Candle a candle, tá bom? Foi utilizado uma quantia de dinheiro aqui grande para jogar o preço aqui, ó. Essa perna aqui, ó. Que deu esse topo. Ok? Porém, entretanto, todavia, olha o tamanho dessa perna. 300 pontos. Olha o que ela fez no gráfico. Ela jogou o Money Flow 36 pontos para baixo. Essa perna do mesmo tamanho do gráfico, ó, nesse candle aqui, mesmo tamanho, ó, tá vendo? Graficamente o mesmo tamanho, certo? Duas pernas, uma de alta, uma de baixa, iguais. Porém, no Money Flow, ele tá me dizendo que a perna de baixa teve 40 pontos, a perna de alta teve 15. Então, o movimento de alta usou-se muito mais dinheiro para fazer este movimento, entende? O que acontece? Vamos jogar o preço para cima, bum, preço renovou topo. Olha só, duas coisas aqui, divergência. Preço renovou topo no gráfico, no indicador, não renovou. A minha perna de baixa foi infinitamente maior que a perna de alta. Então, ó, o movimento voltou onde ele estava. Ó a perninha. Então eu sei que provavelmente aqui vai vir uma puxada de baixa. E foi o que aconteceu. Depois do movimento aqui, 1.700 pontos para baixo. O dia de hoje teve um movimento bem legal, cara. Eu tomei um stop porque teve uma puxada de liquidez para baixo da 20 grande, mas depois ele rebentou para cima. Olha o dia de hoje. O dia de hoje abriu aqui, puxou para baixo. Olha o Money Flow, nem se mexeu. Puxou para cima, olha o Money Flow se mexeu. Então o Money Flow renovou, tá vendo esse topo aqui, ó? Olha onde ele abriu. Quando ele puxou para cima, olha ele renovando topo. Eu não renovei topo no indicador, no gráfico, mas eu renovei topo no indicador. Interesse de compra forte. Então eu já estava esperto para compra. Comprei aqui. Ele me estopou com 250 pontos. Ele andou um pouquinho mais, uns 400, uns 350 pontos do meu ponto de entrada. Só que ele voltou muito rápido. Nessa volta muito rápida, o Money Flow já me mostrou uma volta antes do IFR. Foi aí que eu recomprei e peguei e surfei toda essa tendência de alta aqui. Olha só, outra coisa para vocês entenderem. Tá vendo que nesta puxada de alta, ó, olha o IFR, em nenhum momento ele falhou. Olha o Money Flow. Você tá vendo aqui, ó, que teve uma puxada de alta e uma puxadinha de baixa. Por quê? Tá vendo esse candle? Gastou-se dinheiro aqui na venda para jogar esse preço para baixo. Gastou dinheiro na venda aqui, certo? Ó, tanto que ele fez esse movimento. Beleza. Depois gastou o dinheiro na compra. Então, tanto que ele fez isso aqui. E depois gastou dinheiro na venda, ó. Tanto que ele fez isso aqui, ó. Aqui tava briga, né? Comprador segurou, vendedor segurou, depois um deles abriu a mão e aí o preço, pum, estourou, né? Só que olha só a diferença que o IFR ele utiliza. Só a média dos 14 períodos do gráfico de 5 minutos no preço, certo? Fechou para baixo? Não fechou, então ele vai ficar para cima. Para cima, para cima, para cima, para cima. Olha a diferença do Money Flow. O Money Flow me disse aqui, ó, cara, teve um interesse de venda grande aqui. E realmente teve um interesse de venda grande aqui. Dessa briga, graficamente você compra acima dessa defesa e você vende abaixo dessa defesa aqui. É onde os players vão abrir mão das suas posições.
O que aconteceu? O preço rompeu, testou intracandle aqui e explodiu para cima. Quis mostrar esse movimento para vocês entenderem a diferença do FR e do MFI. Utiliza os dois, cara. Quando os dois dão um movimento, meu amigo, é batata para ele ir a favor do seu gain, tá bom? Espero ter ajudado você. Coloque esse indicador no seu gráfico. Se você tem espaço, se você usa um operacional que faça sentido ter. Cara, o Money Flow me ajudou muito. Eu gosto muito dele. Não sei se eu gosto mais que o IFR, mas os dois juntos para mim formam um indicador só e acaba sendo muito produtivo, tá bom? Antes de colocar no seu operacional, teste. Cara, se você colocar no seu operacional e já querer usar ele amanhã, você vai perder dinheiro. Então, teste antes, coloque ele no seu operacional, veja um ponto de entrada que você entraria, tanto de gain quanto de loss, e coloque o indicador e veja como ele se comportou. Ele vai te ajudar a tomar a melhor decisão para você ganhar no mercado financeiro. Para finalizar, as dicas de ouro. Dica de ouro: utilize o MFI em vários períodos gráficos. Como assim, Lucas? Cara, se você opera olhando 60, faz aquela do maior para o menor, então olha o MFI no diário, olha no 60, olha no 15 minutos, olha no 5 e olha no 1. Não sei até qual time frame você opera, mas enfim, vem descendo para você entender qual é o momento de cada um dos gráficos, do time frame e do money flow, tá bom? Utilize na periodicidade que ele foi criado, 14 períodos, não invente modo, não utilize em outro. Se você utilizar, saiba que você está indo contra o criador, que foi Larry Williams. Tá bom? Não tome atitude por causa dele, isso é importante. Não é porque ele está lá na minha região de venda que eu vou vender, não é porque ele está na minha região de compra que eu vou comprar. Utilize ele como um agregador. E use e abuse das confluências. Como eu falei, cara, você tem a sua entrada e a sua saída. Você tem o seu... Coloque um placar estatístico. Pô, tá a favor, isso, isso e isso, mais o Money Flow e FR, velho, manda bala. Não tá a favor? Começa a estudar. Toda vez que não tá a favor, quem mais erra? O Money Flow, o IFR ou o meu operacional? Então coloca isso numa estatística para você saber se você pode usar ou não, se ele vai te auxiliar ou se ele vai te atrapalhar. Cara, tá te atrapalhando? Tira fora e não usa. Para mim faz muito sentido usar e eu gosto muito dele. E os players americanos, os players internacionais utilizam mais ele, quem gosta de volume, tá? Utiliza mais ele do que o IFR. Beleza? Se você puder, se couber aí, usa os dois juntos, cara. Os dois juntos são muito eficientes. Qualquer dúvida que você tiver, pode me mandar um direct no meu Instagram, pode deixar um comentário aqui no YouTube também. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu!